Pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria, esse é o Olhar para Si Runas. E outro dia eu tava lá fuçando o Instagram e vi alguém postou, uma dessas páginas que a gente segue, enfim, era de tarô. Postou como que deveriam agir dois candidatos na campanha para o segundo turno. No caso, era daqui de São Paulo, então como que o Haddad, como que o Tarcísio deveriam agir na campanha. Eu achei curioso a leitura e aí eu postei lá nos meus stories e as pessoas quiseram muito que eu fizesse uma leitura de runas para o segundo turno. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos falar do segundo turno das eleições. Não, eu não vou dizer quem vai ganhar, eu me recuso, porque, enfim, bom, eu tenho cá minhas teorias, mas aí eu coloquei lá de novo no Instagram, nos stories, né, perguntando o que vocês queriam saber, se vocês queriam saber sobre cada um dos candidatos ou sobre o que aconteceria se um ou outro ganhasse. Eu vou fazer do estado de São Paulo, Haddad e Tarcísio, e vou fazer da presidência Lula e o outro, né? Então eu vou colocar aqui, vou aproveitar para mostrar para vocês, inclusive, o meu trabalho, porque com as runas a gente consegue fazer uma pergunta pro oráculo que normalmente é muito complicada, né? Quem é oraculista que tá aqui vendo esse vídeo, quem já consultou com o oráculo, pergunta assim: nossa, eu não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Aí o oraculista fala assim: não dá para perguntar ou isso ou aquilo, vamos fazer uma pergunta de cada vez. Tem uma tiragem nas runas que a gente consegue analisar dois caminhos. E é essa tiragem que eu vou fazer aqui para vocês, para falar fulano ganhando ou o outro fulano ganhando no segundo turno das eleições. Como que vai ser, né? O que as runas falam? Lembrando que as runas são vórtices de energia, então qual a energia que tem em cada um desses caminhos, tá certo? E aí eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci. Não lembro mesmo. No caminho aqui eu lembro. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram também, que lá tem runa da semana, runa do final de semana, às vezes tem runa diária. Tem também algumas coisas sobre radiestesia, né? Do meu outro trabalho como terapeuta. Então é isso, tá certo? E se inscreve aqui no canal. Vamos começar com o governo do estado de São Paulo. A gente tem uma eleição, a gente está indo para o segundo turno e a gente tem duas possibilidades, certo? Então vamos pensar o que vai acontecer. A linha de cima eu vou colocar o Haddad, na linha de baixo vou colocar o Tarcísio. Eu acho que eu nem sei o sobrenome dele, mas enfim. Não sei mesmo. Ele também não conhece São Paulo. Não, mas tudo bem, vamos falar o que interessa aqui. Então, segundo turno, São Paulo. A linha de cima é se o Haddad ganhar. Interessante. E agora, se o Tarcísio ganhar. Interessante. Interessante. Vamos virar aqui e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Pronto, vamos lá. Opa, desequilibrou tudo aqui. É que eu tenho que segurar o celular na horizontal,
complicado. Então, vamos lá. Essa leitura aqui, a gente consegue ver ou. Então, a gente tem uma runa comum para a situação, uma runa, a linha de cima, eu coloquei se o Haddad ganhar, e a linha de baixo se o Tarcísio ganhar, tá? A runa comum é Urus. Urus é a runa da recuperação da energia vital, da saúde. Eu acho que existe uma questão aqui, a gente está no segundo turno de uma eleição, isso sempre é motivo de renovação, né? De buscar algo novo, né? Uma novidade, ou recuperar as forças mesmo, né? A gente está num momento de recuperação de energia. Acho que tem isso aqui para ambos os caminhos. Se o Haddad ganhar, a gente tem Ferru, Berkane e Souilo. Gente, é um cenário muito positivo, tá? É um cenário muito positivo porque Ferru é a runa da prosperidade, né? Ferru é dinheiro, Ferru se a gente pega as runas, né? A gente está falando de mitologia nórdica aqui. Ferru é um animal totêmico de Ferru, né? A gente pode associar Ferru à vaca Adunla, que é a vaca primordial, que alimentou o primeiro gigante. Então ela fala de bens móveis, né? Essa relação do gado, não o gado no sentido de riqueza, né? Ela fala no sentido também de inícios, porque é a primeira letra do Futark é o alfabeto rúnico, então ela fala de princípios, ela fala de nutrição, né? A vaca que alimenta o gigante. Então a gente tem a prosperidade aqui, a gente tem a renovação, porque Berkana é renovação, Berkana é Pachamama, é o ciclo né? É o ciclo da vida, nascimento, crescimento, morte, vida é o ciclo, é Berkane, é a mãe terra, né? Então ela fala de renovação e Souilo, que é o próprio sol, é sucesso, né? Gente, quem me segue lá no Instagram, toda vez que sai a runa da semana Souilo, a runa do dia, eu falo, gente, é sucesso, é o sol é maravilhoso, então tem uma iluminação aqui solar, tem uma energia solar de renovação, né? De novos frutos, novas novidades, assim, tudo de bom aqui nessa sequência de tempo aqui, se o Haddad ganhar. E se o Tarcísio ganhar? Se o Tarcísio ganhar, a gente tem também aqui uma perspectiva de mudança, mas uma mudança um pouquinho diferente. Deixa eu explicar. A gente tem Kenaz, que é a tocha, então tem uma iluminação aqui, mas é uma iluminação feita por mãos humanas, diferente do sol, né? Então há necessidade de se colocar luz nesse resultado, né? Há necessidade de se iluminar a escuridão, há necessidade de haverá algo novo começando. De fato, gente, se a gente for parar para pensar, qualquer um dos caminhos é algo novo, né? Para quem mora em São Paulo, que nem eu, é o fim do Tucanistão, acabou, né? A gente não tem mais, depois de décadas, o PSDB governando. Então, ambos trazem uma novidade. Só que aqui a gente tem uma novidade que é uma novidade misteriosa. Por isso a iluminação, né? E aí uma transmutação. Aivas é uma runa de uma mudança do tipo assim: descer no fundo do poço. Desci no fundo do poço, faço o quê? Apoio para subir. E aí eu já adianto aqui, se o Tarcísio ganhar, ele não fica até o final. Ele não vai ficar 4 anos. Nossa, isso aqui veio soprado. Deixa eu virar a câmera e falar com vocês. Só que veio soprado, hein? Eu não tinha atentado para isso na hora que eu tirei as runas, né? Então, no geral, para o governo do estado, seja um, seja outro que ganha, a gente tem mudança, só que um resultado possível, e olha, prometo, não é a Valéria que vai votar no Haddad que tá falando, mas são as runas aqui, tá? Existe uma energia muito solar, produtiva, de prosperidade.
Se o Haddad ganhar, agora, se o Tarcísio ganhar, a gente vai precisar iluminar algo das profundezas e não chegaremos no final de 4 anos com este governador. Então, se você está pensando em votar no Tarcísio, quem é o vice dele? Dá uma olhada. Fica a dica. Tá? Agora vamos para a presidência? Vamos para a presidência. Deixa aí nos comentários o que você acha, em quem você vai votar. Comentários respeitosos, por favor. Sim, eu sou das esquerdas, eu vou votar no Haddad, eu vou votar no Lula, obviamente. Não tem como ser bruxa bolsonarista, gente, não tem. Mas essa leitura é honesta, tá? Tô tirando realmente a leitura aqui das runas. Agora pensando na presidência, vamos botar Lula aí. Não consigo nem pronunciar o nome do Bolsonaro. Vamos colocar aqui. Segundo turno. Vixe. Linha de cima vai ser o Lula. Se o Lula ganhar. Puxa. E é uma desconfiança que eu tenho faz tempo. E agora se o B ganhar. Bolsonaro. Gente, as runas não mentem. Olha só, interessante. Interessante, mas eu... Olha, vou virar aqui para vocês verem. Bora lá. Aqui, linha de cima, se o Lula ganhar. Linha de baixo, se o Biruliro ganhar. A gente começa, de novo, com as runas. Aqui, a primeira runa, a runa comum, os dois caminhos. É Hagalaz, né? Hagalaz, essa runa é a runa... No tarô, a gente pode fazer ela uma analogia à carta da torre, que é a carta do desmoronamento, né? Da destruição, algo que morre para um novo renascer, né? Hagalaz, ela tem essa característica da derrubada mesmo, né? Do aprendizado pela dor. A gente está indo num segundo turno de uma situação que tem uma dor aí, né? E a gente tem que aprender com isso, tem que ter um afastamento e a gente vai ter que aprender com essa situação para construir algo novo, né? Então esse momento, é o momento da construção de algo novo, tá? Gosto muito de pensar a Galaz assim, né? O desmoronamento e a reconstrução. Acho que é bem isso. Se o Lula ganhar, aí a gente tem equilíbrio, por incrível que pareça, muita gente talvez não enxergue isso, mas existem decisões que levarão ao equilíbrio, pelo menos inicialmente, né? Existe uma harmonia, existe um potencial criativo. Essa aqui é Gebo, essa é Ingus. Ingus é a runa da energia potencial criadora, tem muita criação envolvida aqui, né? Existe uma potência de criação, encontro de fogo, né? Um terreno muito fértil, né? E a gente que lembra aí como que foram os governos, né? Lula e Dilma no sentido dos pontos de cultura, por exemplo, o que foi o MEC, né? O que foi o Haddad, ministro da Educação, foi bem interessante. Então, todas essas novidades que aconteceram antes têm muita potência para seguir em frente, para acontecer coisas novas, né? Mas existe aqui aivas num final complexo. Igual eu falei naquela leitura lá anterior do Tarcísio, tem um fim aqui de que este governo não chega até o fim.
É uma suspeita minha já, é uma intuição, mas existe uma virada aqui, algo que não chega até o fim. Saiu aqui nas runas, gente, desculpa aí, os amigos petistas que estão vendo isso, mas tem essa questão aqui. E se o Biruliro ganhar? Bom, a gente começa com Turiças, que é a dificuldade, né? É dificuldade, é um mar de espinhos, né? Turiças é o espinho, tá vendo? Ele é o espinho, então ela é um caminho espinhento, são as dificuldades que a gente vai ter que contornar, muito em relação àquilo que é ancestral. Tem coisas, e aí vou falar, se o Biruliro ganhar, o Bolsonaro, gente, aqui para mim é difícil pronunciar esse nome, mas tudo bem. Se ele ganhar, se é que existe alguma coisa de bom nisso, é que a gente vai ter que mergulhar nas profundezas da nossa história mesmo, né? O que faz com que pessoas, quase metade das pessoas, a gente parar para pensar no primeiro turno, elegeram um sujeito tão violento, né? Porque a gente tem milhões de brasileiros que se identificam com um discurso de ódio. Talvez esse caminho ancestral aqui, depois dessa dificuldade, ilumine esse processo todo e a gente chegue a alguma luz no fim do túnel, tá? Então, se é que a gente pode entender algo de bom nesse lugar, é de repente mergulhar na profundeza mais profunda. Aí vocês podem me perguntar, mas a gente já não tá? Não, gente, para baixo também é infinito. Então, assim, pode piorar e muito. E aí, depois dessa piora toda, as coisas melhorem, tá? Então é isso, deixa aí nos comentários o que você achou. Eu não estou fazendo propaganda política para um ou outro, eu assumi em quem eu vou votar desde sempre, todo mundo sabe que eu voto nas esquerdas, então não é propaganda, e eu coloquei exatamente o que as runas falaram e a forma como eu interpreto o que elas falaram, porque o oráculo também tem a ver com oraculista, né, minha gente? Então é isso, votem com consciência de classe, por favor, e deixe seu comentário, se inscreve no canal, se você gostou, manda esse vídeo para outras pessoas, comentários ofensivos serão só excluídos, eu não vou ficar respondendo, porque não, porque não, tá bom? É isso, beijos e até!